vídeo que acabamos de ver foi produzido por idosos em um lar na França e retrata o amor na terceira idade. A polêmica foi tão grande que provocou o debate sobre a sexualidade. A ideia era passar a mensagem de que não há limite de idade para amar, claro, né? Olá, o Viva Bem está começando e o nosso tema de hoje é a sexualidade e espiritualidade. O nosso convidado é o psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto, diretor do Centro Holístico Idera. Que maravilha, vocês pediram e ele voltou, né? Pois é, Ivan, me diz o seguinte, a questão do que a gente viu no vídeo, né? A alegria, eu quero começar por aí, essa alegria que a gente viu, independente da idade de quem apareceu no vídeo. Eu acho que é fundamental nós olharmos bem para isso, né? Que o ser humano precisa de troca afetiva durante toda a vida. E a sexualidade em si é uma das formas de troca afetiva. E nós precisamos ter isso claro. Existe uma dificuldade de nós encararmos isso no idoso. Então nós achamos que o idoso não tem isso. Nós pensamos que o idoso... Nós de outras idades achamos que eles não têm. Exatamente. Nós de outras idades temos essa impressão, falando socialmente, até em termos de cultura, assim. Há uma dificuldade muito grande de nós concebermos que os nossos pais têm relações sexuais, os nossos avós, então, é muito mais difícil. Justamente por uma questão de preconceito, assim. Nós não temos uma cultura que conseguiu resolver a questão da sexualidade ainda. Não dá para dizer que isso foi resolvido, nós ainda não conseguimos resolver isso. E na terceira idade isso aparece muito mais, né? Porque na verdade é uma alegria, uma realização a pessoa poder namorar, a pessoa poder ter uma troca afetiva, a pessoa poder ter um companheiro, né, para viver, para compartilhar coisas importantes. Claro, e quando tu falas tudo isso, já fica claro para nós que tem diversas formas de amar. Com certeza. Tem diversas formas de relacionamento afetivo. É isso que as pessoas me parece que têm uma certa dificuldade, que parece que elas têm um modelo, o que é sexualidade e o que é relacionamento sexual. E aí, fora daquele modelo, não existe. Esse mundo ainda endeusa a juventude no mau sentido. Exatamente. Né? Então nós pensamos que a intensidade do namoro é a mesma intensidade da adolescência a vida toda. Isso é impossível. Nós não vamos ter essa intensidade, o que não quer dizer que uma pessoa vai ter dificuldade de viver, por exemplo, a ereção plena. Né? Isso, uma pessoa que vive essa troca durante a vida, ela vai, claro, reduzir um pouco a frequência, mas ela vai ter uma ótima qualidade. É mais ou menos como nós estarmos subindo uma lomba quando fizemos atividade física regularmente ou tentar subir uma lomba quando nós não fizemos atividade física. A diferença é imediata. Exatamente. Todo o nosso corpo reage diferente. Sim, então eu preciso cuidar da saúde, eu preciso cuidar do meu emocional, eu preciso cuidar da alimentação, atividade física e principalmente eu preciso cuidar do meu afetivo. Porque a sexualidade na terceira idade ela é mais afetiva do que sexual, por assim dizer. Ou seja, nós temos uma troca... A gente viu isso no vídeo, Exato, né? Nós temos uma troca mais afetiva do que sexual no sentido que as pessoas entendem o sexual. Porque eu entendo o sexual de uma forma muito mais ampla. Mas, infelizmente, ainda há um entendimento muito restritivo quanto ao sexual. E eu quero pegar, já que a gente falou um pouquinho na sociedade já, o que isso acarreta para o idoso neste momento? Porque não tem coisa mais nova do que a velhice na nossa sociedade, né? Alguns anos atrás a gente não tinha nem a metade de idosos que nós temos e vamos ter mais ainda. A gente vai ficar mais velho ainda, né? Mas esta mesma sociedade que diz assim... A gente tem que ter amor a vida inteira, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que ter tolerância, a gente tem que ter aceitação do diferente. Esta mesma bota regras bem autoritárias que porque é velho não tem mais direito. A rejeição, né? E isto para o autobloqueio do idoso. É isso que eu queria saber. Isso é a rejeição, isso é o bloqueio, isso é a doença afetiva. É medo de envelhecer? Será? Não sei, talvez. Mas principalmente é como nós falamos antes, há um endeusamento da sexualidade enquanto corpo jovem. E vamos fazer aí falar dessa dobradinha, sexualidade e espiritualidade? Sim. Vamos lá? Vamos lá. A sexualidade ela é uma realização que faz parte do todo que somos. Assim como a espiritualidade pertence a esse aspecto da realização. O ser humano não se realiza quando ele não transcende a si mesmo. né? Da mesma forma que a sexualidade é uma das formas de conseguir transcender a si mesmo. Então, esse é um dos diálogos mais próximos entre sexualidade e espiritualidade. Então, e elas se associam sempre?
Se associam, embora culturalmente exista uma distância enorme entre uma coisa e outra. Ou seja, nós temos uma noção de que a questão espiritual é uma coisa e a questão sexual é outra, infelizmente, porque isso fragmenta o ser humano e isso adoece o ser humano. A dificuldade da nossa sociedade de se ver como um todo, né? Corpo, mente, emoção, espiritualidade, né? Toda essa energia que a gente não sabe bem onde é que ela está, mas que a gente sabe que está dentro da gente, né? E que se isso é movido, essa pessoa é mais plena. Eu gostei quando tu fizeste esse paralelo de subir uma lomba quem fez exercício e subir uma lomba quem não fez exercício. Ou seja, exigir do seu corpo algo que ele não está preparado para fazer. Eu quero fazer uma ponte aí com a prática regular. Uma pessoa que vem tendo uma prática regular a nível de sexualidade e de ato sexual mesmo, né? De ter esse relacionamento com outra pessoa, né? De ter essa troca afetiva entre as pessoas, né? É a diferença que, se ela pratica sempre, ela vai estar preparada lá na terceira idade também. Muito mais do que uma que ou se autobloqueou em função da sociedade, ou também se discriminou, porque o idoso se discrimina também, né? Com certeza. Eu não tenho mais esse direito. Eu diria que durante toda a vida nós precisamos viver essa troca. E é importante deixar claro que prática aqui fica entre aspas, ou seja, na verdade a vivência íntima profunda não é uma prática, ela é uma troca. Ah, perfeito. Então não é uma questão de simplesmente encontrar alguém na rua e ir praticar. Não, é muito mais do que isso, é ter alguém que é o nosso companheiro, a nossa companheira e que nós trocamos isso ao longo de toda a vida. Então nessa perspectiva, certamente nós teremos muito mais condições de responder, inclusive com a sexualidade no sentido mais fisiológico da expressão, desde que o aspecto afetivo disto esteja vivo dentro de nós e que a gente possa ter dentro da gente a certeza de que estamos amando, de que estamos trocando algo mais profundo com aquela pessoa que sempre foi importante na nossa vida. Pois é, mas aí tu já tocaste também em duas situações que são importantes da gente continuar falando, sobre o amor e o desamor ou o não amor. Sim. O amor enquanto paixão, no sentido conjugal, né, ele pode passar, a gente sabe disso. Uma amizade pode se transformar em amor, raramente, e um amor pode se transformar numa amizade, isso já pode acontecer também. Então não quer dizer que a pessoa obrigatoriamente tenha que ficar só com uma pessoa ao longo da vida, isso não se sabe, vai depender de como essas coisas acontecem. Nós não mandamos no coração. Alguns ditados antigos interessantes podem pontuar esse aspecto, que o amor, a paixão, o sentimento, o desejo, ele é como uma flor que precisa ser regado, precisa ser cuidado, quer dizer, as pessoas precisam viver fantasias, as pessoas precisam viver essa entrega, né? Porque para a mulher e o homem existe uma certa diferença, mais cultural do que qualquer outra coisa, mas que é importante destacar. A mulher precisa de um namoro que comece ao amanhecer, no bom dia, para que realmente ela possa fluir tranquilamente. O homem já tem uma característica um pouco mais dissociada disso, ou seja, às vezes briga o dia inteiro e quando chega à noite o homem está pronto, digamos assim, para ter uma relação sexual. Então, é bem importante também nós olharmos essas diferenças, ou seja, se eu quero ter uma sexualidade saudável ao longo de toda a minha vida, eu preciso me conhecer muito, eu preciso conhecer muito o outro, ou conhecer muito sobre as pessoas em si, as diferenças das pessoas, ou as diferenças de gênero. Porque, do contrário, eu não vou conseguir estimular, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir produzir nada interessante nessa pessoa e em mim mesmo. Mas fica claro aí a função, para mim, pelo menos agora, sim, quase que se materializou na minha frente, a espiritualidade. E aí eu vejo a diferença e a gente lida normalmente com pessoas de mais idade, eu no meu caso, que tenho, o meu trabalho está ligado à terceira idade, né? Na realidade, a gente vê quando a pessoa é espiritualizada, como isso flui mais naturalmente e é muito mais gratificante do que aquela que nega. Ela, aliás, tenta negar, porque ela sabe que existe, mas ela tenta negar a espiritualidade nela. Porque na perspectiva de uma espiritualidade, nós vamos além de uma coisa carnal. Essa é a grande questão. Então a compreensão é maior. Exato. Sabe, essa honestidade do sentimento é maior, né? Essa tolerância é maior, ou seja, a paz vem mais facilmente entre os dois. Exato. De forma nenhuma uma pessoa vai fluir bem sexualmente se ela está em conflito, se ela está estressada.
independente da idade. Né? E na terceira idade isso ainda se expressa mais. Ou seja, se eu tenho uma cobrança no sentido de ter uma performance, falando tanto do homem quanto da mulher, né? Com certeza eu não vou conseguir fluir, eu não vou ter naturalidade para isso. E aí é óbvio que nós vamos ter problemas de ereção, vamos ter problema de lubrificação, vamos ter uma série de problemas justamente porque dentro de si não há uma permissão para transcender. Ou seja, eu não tenho fé. Né? Porque o físico está diretamente ligado com isso. Exatamente. Perfeito. Nós vamos a um pequeno intervalo. Não, é só intervalo, a gente já volta. Vamos continuar falando. Estão gostando? Pois é, então mande para a gente por e-mail dizendo que gostaram desse programa, que a gente continua falando sobre esse tema importantíssimo no início de terceiro milênio. Já voltamos.